Que bom estar aqui com vocês num momento tão especial como esse que estamos atravessando. E eu dou um olá com muita alegria aos meus companheiros espíritas do meu grupo espírita amado. E é com muita saudade e ao mesmo tempo alegre por estar aqui com vocês. Que Jesus nos acompanhe nesse momento, que assim seja. Abri o Evangelho no capítulo 24, não coloque a candeia debaixo do alqueire. Vou ler o item 1 e o 2. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. O item 2 diz assim: não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Nós vamos ler aqui um trechinho do item 4, que é a instrução dos Espíritos, que diz assim: é de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo seu pensamento sobre uma forma figurada que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu falo ao povo por parábolas porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhe tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esse mistério. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria em vez de esclarecer. A humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semente plantada fora da época não germina. Aquilo que, por motivo de prudência, é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre os seus ombros. Deus deu ao homem a inteligência para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra e do céu. Assim, eles procuram utilizar sua fé de forma racional. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé enfraquece. E nesse momento que estamos atravessando, por todo o planeta, é um momento que nós espíritas não devemos esconder a nossa luz. Devemos, muito pelo contrário, brilhar, porque Jesus também aconselhou: brilhe a vossa luz. Então, nesse momento, é necessário que cada um de nós dê o seu testemunho, o testemunho de iluminação, de força, de conhecimento dessa doutrina e a sua prática. Estamos todos isolados, nos seus lares. Então é um momento exatamente que é aconselhável que cada um de nós, muitos de nós somos os alicerces espirituais da sua casa, do seu lar. Então é esse momento que devemos deixar brilhar a nossa luz.
através desse conhecimento que se tem da doutrina, dos seus fundamentos, né, básicos, e tudo aquilo que a gente já praticou dentro da casa espírita. Porque a gente está ouvindo que estão dizendo, né, que o templo agora é o nosso lar. Então é isso que precisamos fazer, meus irmãos queridos. Fazer do nosso lar o nosso templo. E fazer do nosso coração também o nosso altar, vamos dizer assim. Que está colocado todas as forças, né, que a gente veio acumulando durante tantos anos de conhecimento da doutrina espírita. Então é um momento agora de cada um de nós acender a sua centelha divina e fazer com que ela brilhe, porque somos centelhas de Deus, do nosso Criador. E não podemos, num momento como esse, apagar essa luz que se faz tão necessária através do desequilíbrio, né? Através do medo, né? Porque a gente fazendo as coisas como tem que ser feitas, né? Tendo disciplina, tendo essa capacidade de entendimento, o porquê que estamos passando por isso nesse momento, que dá para entender bem o porquê, é exatamente para brilhar a nossa luz e fazer com que a gente ame cada vez mais as pessoas que estão no nosso convívio. Porque muitas vezes escondemos essa luz debaixo de uma mesa, como se diz, né? Até no fato de estar dentro de uma casa espírita. Muitas vezes a gente vai para a casa espírita até com aquela vontade de fugir da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então agora é o momento de cada um rever, né? De todos nós rever exatamente, né? Porque essa necessidade de estarmos tão agora dentro do lar, convivendo com as pessoas e fazendo força para amar, porque é isso aí, né? O momento que a gente começar a amar, né, a nós, a humanidade toda, porque afinal de contas somos todos irmãos em Deus, né? Irmãos de Cristo, nosso mestre amado, que passa essas lições desse evangelho com tanto carinho, né? Com tanto afeto por cada um de nós. E esse é mais um motivo para a gente ter esse pensamento de estar vibrando, de estar brilhando e deixando essa luz interior iluminar a nossa casa. Vibrarmos também que essa luz se faz presente a todos que necessitam nesse momento. A nossa humanidade, né, que está tão necessitada de luz, de força, de energia, de conhecimento, de resignação e de aceitação por esses momentos que estamos vivenciando. Por isso a necessidade, né, de não colocar essa candeia escondida. A candeia do nosso conhecimento, a candeia do amor ao próximo, né? Tudo isso que está inserido nesse evangelho de amor, que Jesus nos passou com tanto carinho. E nós dissemos sim para ele. Eu vou te seguir, né? Eu vou te abraçar, eu vou abraçar essa boa nova. E por isso que precisamos estar firmes, né? Com o nosso espírito brilhando, tendo capacidade de discernir um momento como esse e tendo a capacidade de ser exemplos vivos dessa doutrina. Exemplos vivos no sentido de estar orando por todos, né? A capacidade de dizer um alô para alguém que a gente sabe que está sozinho em casa, né? Mandar um recadinho, ligar, fazer uma ligação, porque é dessa maneira que nós vamos brilhando, meus amados. É dessa maneira que nós vamos mostrar essa capacidade de não esconder o que a gente tem no nosso interior. Então, é muito lindo esse trecho, né? É um trecho assim que nos toca bastante, com muito ensinamento, né? E o que me chamou muito a atenção nesse último parágrafo que eu li, que diz assim, ó, a humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações caminham pela infância, pela juventude e pela idade madura. Eu acredito que nós já podemos dizer que estamos entrando na juventude.
porque crianças ainda precisam, né, de muita coisa, são mais carentes. Então, nesse momento, a gente tem que começar a não se sentir carente das coisas, a sentir que tem força e que essa força vem do Cristo. Nós aprendemos com Ele a brilhar, porque Ele brilhou, Ele não abaixou a cabeça. Mesmo nos momentos de quietude, né, Ele deu seu testemunho e sempre dizia, naquele carinho com todos, né, que o que Ele estava transmitindo era coisa do Pai. E se a gente elogiasse, né, naquela época, os apóstolos, ele dizia, não, bom é meu Pai que está no céu. Então vejo que serenidade, né, que convicção que ele demonstrou como ser esse ser iluminado, que veio nos trazendo a luz desse evangelho de amor, e que agora cada um de nós, né, como espíritas, convictos que somos dessa doutrina de amor, precisamos iluminar. Iluminar o nosso coração, para que possamos iluminar o coração daquelas pessoas que estão na nossa volta. Os nossos vizinhos, né? Muitas vezes estamos dentro do nosso lar, não estamos imaginando o que está passando com o vizinho do lado, o que ele está sentindo. Se a gente não pode bater, né, e conversar, porque é o certo, não bater, não conversar, assim de corpo a corpo, mas vamos inserir eles nas nossas orações, nos nossos evangelhos, que está sendo feito constantemente, né? E essa capacidade que a gente está tendo de fazer esse evangelho de amor com os nossos familiares é uma grandiosidade, porque está trazendo exatamente essa luz que Jesus nos recomenda que não escondamos ela. Então vamos procurar, né, meus irmãos, cada vez mais ter esse entendimento, né, refletir se realmente estamos deixando brilhar essa luz, essa lâmpada de amor que a gente construiu dentro de cada um de nós. Vamos seguir firme nesses momentos de isolamento, sem nos preocupar, né, com o que possa acontecer, porque o nosso escudo é esse aqui. É o Evangelho de Jesus. Esse é o maior escudo de cada um de nós. Esse vai ser, meus amados, o nosso, como diz aquelas músicas que a gente canta, né, domingo, né? Que o Evangelho, né, é uma força, é uma energia, é uma luz, é um escudo, né? O Evangelho é amor. E quando conseguimos seguir, claro que nem todos vão seguir tudo, a gente não consegue, né? Nós temos uma longa caminhada de aprendizado, mas o que a gente já, né, assimilou, o que a gente já teve de entendimento, a gente já tem capacidade de dividir. E esse entendimento que seja de muita força, de muita energia, de muita coragem, aquela fé corajosa que faz com que a gente vibre no amor de Jesus, vibre no amor do Evangelho, sempre procurando, né, colocar nas nossas atitudes o Evangelho em primeiro lugar. Porque Jesus não veio, né, à toa para nos ensinar tantas coisas lindas, né? Então, que sejamos esses apóstolos que já têm certo conhecimento. Então, não vamos deixar que a nossa luz se apague em momento algum, vamos brilhar. Então, meus amados, fica aí o nosso recado desse dia, né? Dessa força que a gente recebe através desses momentos que a gente vai dividir com tantas criaturinhas nesse momento, que às vezes estão até tão necessitadas de uma palavra, de uma força. Então, vamos vibrar. E eu agradeço a paciência de me ouvirem, agradeço pela oportunidade de aqui fazer mais um trabalho e pedir sempre a Deus, né, que continue nos dando muita energia salutar e muito amor no coração. E é com coração cheio de gratidão que te agradecemos, Jesus, por momentos como esse. Hoje nos despede com muita força e ser conosco sempre, Mestre amado. Que assim seja.